Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já estou no capítulo 20. Já fiz um vídeo a respeito da ressurreição de Jesus. E nessa oportunidade eu estarei falando a respeito do aparecimento do Senhor Jesus a Maria Madalena. Vamos lá. Está aí na tela. Jesus aparece a Maria Madalena. Veja bem a informação que João traz para nós. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Essa informação ela é bastante interessante, porque no versículo anterior, olha só, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo, chorando. Agora, uma pergunta: se ela permanecia junto ao túmulo, será que da primeira vez que elas viram ao Senhor, vieram ver o túmulo do Senhor, será que Maria ela foi, juntamente com outras mulheres, dar a notícia? Porque no início deste capítulo diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, foi Maria Madalena. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Então, no primeiro momento, diz o seguinte: ela viu e foi ter com Simão e deu a notícia a Simão. Neste momento, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que é João, e vieram para ver o que estava acontecendo. Então, analisando o contexto, ela foi lá dar a notícia para os apóstolos. Só que, olhando aqui agora o versículo 11, ela novamente volta com os discípulos. Por quê? O 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Então, provavelmente, de acordo com o texto, se no primeiro momento ela, ao ver o que aconteceu, ela vai ter com os apóstolos e conta a notícia, e agora no versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, é sinal de que ela novamente veio juntamente com os discípulos. Eles vieram correndo. Olha, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles estavam em casa. Ao receberem a notícia de Maria Madalena, eles vieram ao túmulo, viram tudo o que aconteceu e voltaram para casa. E Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo. Ela volta novamente, ela vem e ela não volta para casa. Ela permanece ali junto ao túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo.
Agora sim. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, diz o seguinte: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Então, eles, os 2 anjos, esses 2 seres vestidos de branco, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Até este exato momento aqui, ela não sabia que Jesus já havia ressuscitado. Ela estava pensando que alguém veio e roubou o corpo de Jesus, levou o corpo de Jesus para algum lugar. Porque eles ainda, a verdade é que naquele período da história da humanidade, as pessoas não tinham uma ideia ainda bem formada a respeito do que é uma ressurreição dos mortos. Eles não compreendiam o que era realmente ressuscitar dos mortos. Claro, eles tinham uma ideia de que isso aconteceria, mas na prática eles não sabiam. Pode ver que a irmã de Lázaro, ela disse para Jesus: eu sei, Senhor, que ele irá se levantar no último dia, ou seja, na ressurreição do último dia. Mas ela não tinha noção de como isso aconteceria. Então, provavelmente também Maria que não tinha uma ideia a respeito disso. Por isso que ela: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então, nesse exato momento agora, Jesus aparece para ela. E lá em Marcos também, no capítulo 16, tem mais uma informação. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então Marcos também, ele valida isso, que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então esta aqui era Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, aqui o termo grego para jardineiro é quepouros. Quepouros é aquele que cuida de um jardim, aquele que guarda o jardim. Ou seja, a pessoa que era responsável ali por aquele lugar. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então, nesse exato momento, quando Jesus entona a palavra Maria, porque veja que no primeiro momento, mulher, por que choras? E aqui a palavra grega é gune, é mulher, uma mulher de qualquer idade, seja virgem, casada, uma esposa, uma noiva, mulher. É um tratamento dirigido a qualquer
mulher, independente de quem quer que seja. Mulher, por que choras? Agora não. Ele entona o nome. Maria, ou Miriam. Mariam, que seria o hebraico. Miriam. Ela voltando-se lhe disse, Rabone. Que em hebraico, Rabone, é o termo Rabone ou Ravone, significa mestre, professor, mestre, mas mestre, meu mestre, e quer dizer mestre. Por isso que o próprio João já traduz. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Interessante porque Jesus disse, não me detenhas. Não me detenhas. E deter aqui é tocar, raptomai. O termo raptomai é não me toques. Não sei porque Jesus, ele pediu tal coisa. Não tem, não sei. Não tem uma ideia. Por que Jesus? Qualquer coisa que alguém tentar esclarecer a respeito de não me toques, será mera especulação, porque a Bíblia não diz por que Jesus disse. Ele explica. Na verdade, ele dá uma explicação. Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Sim, mas qual o motivo pelo qual Jesus deveria ir primeiro ao Pai para que depois alguém pudesse tocá-lo? Que foi o caso de Tomé. Ele falou, Tomé, toca aqui. Mas aqui ele falou com a mulher, não me toques. Porque deter aqui é tocar. A palavra raptomai é apegar-se, aderir-se, tocar. Porque ainda não subi para o Pai. Mas ele disse, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Interessante. Lá em Mateus também é a mesma coisa. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. A gente não sabe porque Jesus pediu tal coisa, mas vamos lá. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então agora sim, ela foi e contou para os discípulos que ela havia visto Jesus ressuscitado. E ela saiu apressadamente ali. Lá em Marcos diz o seguinte, no capítulo 16, versículo 10, e partindo ela, ou seja, assim que ela vê o Senhor, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Porque os discípulos estavam tristes, chorando. Lá em Lucas 24, 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Quem? Maria Madalena. Está escrito aí. Então, Maria Madalena anunciando aos discípulos. Vamos lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então agora Jesus já aparece para
os 11. Para os 11. Não Tomé, parece que Tomé não estava aqui, não estava, de acordo com outro evangelho, porque cada evangelho ele traz um detalhe desta passagem. Como eu disse no vídeo anterior, era até difícil saber com relação ali Maria Madalena, como é que ela chegou, se ela tinha ficado, se ela tinha voltado para casa, o que tinha acontecido. Então aí o próprio texto, igual eu disse, já explica tudo. Que ela foi no primeiro momento, deu a notícia e ela volta novamente juntamente com os 2 apóstolos. Só que os 2 apóstolos voltam para casa, mas ela permanece junto ao túmulo. E aí nesse exato momento que ela permanece ali junto ao túmulo, é que ela contempla o Senhor ressuscitado. E agora, já no versículo 19, vou ver quantos minutos aqui, 16 minutos, dá prazo para ir mais um pouquinho. Então, nesse exato momento aqui, eles agora, os discípulos, então já tinha passado um bom tempo, olha, ao cair da tarde, então aí já é um dia após o sábado, entre 3 e 6 horas da tarde, ópsios, a palavra grega para ao cair da tarde, ópsios quer dizer entre 3 e 6 horas da tarde. Daquele dia, primeiro da semana, é o sabaton. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, então Jesus pôs-os no meio deles e disse: paz seja convosco. Vamos lá, o 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então Jesus mostra o lugar onde ele foi ferido, as mãos e o lado, onde ele foi traspassado, e eles ao verem o Senhor se alegraram. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus agora, ele fala para os discípulos qual era a missão dos 12. Assim como o Pai me enviou, e o termo aqui é apóstolo, daí vem a palavra apóstolo, que é um substantivo. Apóstolo é um verbo, que é o verbo enviar, e apóstolo, substantivo, enviado, o enviado, aqui é enviar. Então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Interessante que não usa mais aqui, envio aqui, ele não usa o verbo enviar, que é apóstolo, ele usa o verbo pempo. Pempo é no sentido de ordenar que algo seja levado, empurrar. Interessante. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Outra coisa que nos deixa assim, com uma pergunta: anteriormente eles não tinham o Espírito Santo? Havendo dito isso, soprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ele vai praticamente repetir a mesma fala lá de Mateus 16, 19, onde fala do perdão. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Falando a respeito do perdão. Então nós temos que entender o seguinte: no Antigo Testamento, como era a vinda do Espírito Santo?
O Espírito Santo, ele era enviado com uma missão especial. Como, por exemplo, na vida dos reis, lá de Sansão, por exemplo, e apossou-se dele o Espírito Santo, e ele fazia aquela proeza. Então, Bezalael ou Eliabe, aqueles dois homens que foram incumbidos de fazer os utensílios do tabernáculo, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então parece que o Espírito Santo vinha com uma missão específica na vida de uma pessoa. Então o Espírito Santo não havia sido ainda derramado. E neste mesmo momento aqui, parece que Jesus já está apontando para o que aconteceria no dia de Pentecoste. Olha, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Interessante, porque logo atrás, aqui nós estamos falando do primeiro dia da ressurreição, 15º dia, porque no dia nós temos aí o 14º dia, que é a Páscoa, então provavelmente 15º, 16º dia, provavelmente. Então estamos aí no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, e a noite que Jesus provavelmente ele tenha instituído a Páscoa foi numa quinta-feira, quarta ou quinta-feira, por aí. Então já tinha se passado aí 3 dias, pouco mais de 3 dias, que ele tinha falado para os apóstolos ali na ceia, à noite, que ele falou que se eu não for o Consolador, não virá. Mas quando ele vier, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então por isso que agora Jesus estava soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Por isso que ele vai falar agora aqui no 23: se perdoardes, os pecados serão perdoados. Se Deus retiverdes, serão retidos. E agora vem a parte de Tomé. Então Tomé não estava aqui. Lembrando que Judas tinha traído Jesus e se enforcou. Dos 12, então agora só tinha 11, e no primeiro momento que Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, o Tomé não estava, então somente estavam 10, somente 10. E aí agora vem a parte de Tomé. Vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando Jesus veio. Dídimos, a palavra grega é dúdimos, que é duplo ou par. Parece que ele era irmão gêmeos de alguém. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então ele falou: não acredito. Outra coisa, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então passou-se 8 dias, eles estavam no mesmo lugar, trancados novamente, e aí ele novamente saúda. E logo diz a Tomé. Então Jesus veio com a missão, apresentar-se para Tomé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas crédulo, mas crente. Incrédulo aqui, a palavra grega é apistos, que não confia, que não crê, descrente. Por isso que não sejas um descrente, mas um crente, porque crente é pistos e descrente é apistos. Esse prefixo ai de negação é que faz toda a diferença. Então, apistos é descrente e pistos, crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus
e Deus meu. Nesse momento ele reconhece: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então primeiro ele trata Jesus de Kyrios, primeiro aí é Kyrios e depois Theos. Ele fala: Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Creram novamente é pisteu, que é verbo. Lá o primeiro, apistos, é um adjetivo. Tanto o incrédulo é apistos e crente é pistos. Porque na verdade o incrédulo aqui é um descrente. O primeiro descrente é um adjetivo, como também o crente é um adjetivo. E agora aqui, creu, aqui é pisteu, que é o verbo acreditar, crer. A língua grega aí. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Sabe por quê? Claro que creio também que nos outros evangelhos sinópticos, tem muitos milagres, mas nem todos estão lá, porque foram sintéticos. Aqui no evangelho de João, somente foram registrados 8 milagres. 7 Jesus ainda como homem, e o último que nós vamos no próximo vídeo falar sobre ele, não sei se vai dar tempo, que é a pesca, que Jesus faz o último milagre. Então são 8 milagres relatados por João. Mas nos outros evangelhos são vários milagres que estão lá. Então, por isso talvez João me fale: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres, sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, é o Mashiach. O termo Christos aí é Mashiach, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, estes 8 milagres selecionados por João é para que alguém creia que Jesus realmente ele é, e quando veio aqui era o Mashiach, o Salvador. E no próximo vídeo, deixa eu botar aqui, próximo vídeo, deu quase 30 minutos, eu precisava de acabar esse capítulo. Então no próximo vídeo eu estarei falando a respeito do último capítulo deste evangelho. Eu creio que mais 2 vídeos eu encerro este capítulo 21. E também encerro o livro do evangelho de João. Vai falar sobre a aparição de Jesus aos apóstolos, não aos 11, mas agora ele vai aparecer somente a 7. Eles estão lá no mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. É uma porção de água doce ali, mais ao norte de Israel. Esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.